Olá, sou Gilberto Cardoso, aqui do sítio Alto de Terra do Criatório G. Cardoso. E nesse vídeo você vai ver como é fácil fazer um ninho automático para galinhas poedeiras. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like, ele ajuda muito a fortalecer o nosso canal. Siga no Instagram, Criatório G. Cardoso. Como vocês estão vendo, ele já está montado com a estrutura. Essa estrutura é feita de caibros e ripas do próprio sítio. É uma sobra de materiais que foi feita a reforma da casa e aí nós estamos aproveitando esses caibros e essas ripas. Tentamos fazer com que essas madeiras elas se adaptem aí, nós vamos medindo até dar certo. São madeiras usadas, madeiras que a gente pode aproveitar. E como vocês estão vendo aí na imagem, são pallets, aqueles pallets foram desmanchados. E aí nós vamos aproveitar aqui a parte que der, são madeiras mesmo usadas mesmo. Como são madeiras usadas, tem esse frechal também, que ele foi da reforma da casa, a gente trocou a porta. E aí sobrou esse frechal, ele já está todo medido, nós vamos cortar ele com a lixadeira, com o disco de madeira e usando os EPIs necessários para a nossa própria segurança. E aqui nós temos pregos e parafusos usados. Aqui eu usei 3 barras rosqueadas, elas são mais em conta. Nós vamos precisar de uma furadeira, uma serra mármore, uma escada, uma chave, essa chave é de anel. As medidas: o tamanho 1,73 m, a altura 2 metros e 3 centímetros, a altura do ninho 42 centímetros, o comprimento do ninho 43 centímetros, a largura do ninho 30 centímetros. Eu vou fazendo e da mesma forma que eu vou fazendo, eu vou gravando, porque eu tenho um celular e esse celular ele tem pouca memória, e aí eu faço e depois eu gravo, porque não vai dar para mim fazer gravando, porque o meu celular tem pouca memória e depois eu faço a edição. Como vocês estão vendo, são madeiras mesmo usadas. Algumas dessas tábuas aqui já foi da própria reforma da casa, como eu expliquei para vocês. Sobrou, são restos de materiais que foi usado para fazer as vigas e os pilares da casa. Mas como vocês estão vendo, já está criando formas. Observe um detalhe: a própria madeira passa da largura do ninho. E a caída, como vocês observam na imagem, a caída já é do próprio ninho. Mas se vocês quiserem fazer de uma forma que vocês cortem uma lateral e uma fique maior do que a outra, também dá caída, mas só que assim ele fica mais firme. E quando nós vamos colocando as tábuas e vamos colocando os parafusos e os pregos, vai ficando muito firme. E como vocês observam, fica muito firme porque são tábuas, elas são maciças e só em cima que tem tipo esse compensado. O meu plano era fazer os 20 ninhos, mas aí por falta de material eu fiz só os 3 andares. Aí esse de cima eu vou deixar para mim fazer numa outra ocasião um ninho coletivo, mas de uma forma que obedeça os mesmos critérios da caída dos ovos. Um ninho para todas as galinhas juntas. A única diferença que vai ter é porque não vai ter as repartições para que fique uma isolada da outra. No local aí dos caibros que fica nas colunas, eu também coloquei ripas com parafusos, ficou seguro. E aqui ele já está fechado, já foi feito as laterais. E vamos fazer um teste agora. Vamos ver o efeito da caída. Vamos fazer um teste com esse limão para ver o efeito da caída. Essa caída, ela tem 3 centímetros, é o suficiente para ele rolar. Veja que já está fechado as partes das laterais, já está praticamente fechado a parte de trás, mas aí vocês vão observar aí que ainda faltam alguns pequenos detalhes. E um detalhe importante, ele é feito com ventilação, é como se tivesse feito daqueles pallets que a gente... Mas para a galinha sentir bem à vontade, nós vamos cobrir esse ninho para que ele fique no escuro. Essa aqui é a parte de trás, onde fica armazenados os ovos quando as galinhas fizerem a postura. Ele tem uma largura de 22 centímetros. Como a minha galinha é de porte médio, ela tem o pescoço pequeno e não dá para ela pegar os ovos nesse tamanho. Mas eu aconselho para quem for fazer o ninho e tem uma galinha maior, que aumente esse tamanho. Esses buracos que vocês estão vendo, eles são importantes. Vocês vão ver na hora da limpeza. Vai facilitar muito o nosso trabalho. Então acompanhe. Fechamos um buraco com um zinco. Ficou bom. Bem, amigos, há uns dias atrás era impossível a gente ver uma cena dessa. Esse ovo aqui no meio do galpão e essas galinhas passando e olhando sem pegar ele. E é porque eu estava fazendo de tudo sobre alimentação. E aí eu tenho até vídeo aqui no canal sobre alimentação. É um vídeo muito bom sobre alimentação e manejo.
eu irei gravar um outro vídeo também mostrando que o ninho deu certo, também a parte nutritiva das galinhas, que era impossível eu ver essa cena aqui desse ovo. Eu ficava todo correndo para pegar os ovos e às vezes nem dava tempo, a galinha comia. Bem, meus amigos, aqui é o ninho pronto e feito e testado. Aqui na frente eu coloquei umas madeiras redondas para que a galinha pegue bem firme e esse poleirinho também com madeira redonda. Ficou no tamanho certo, as galinhas estão bem à vontade agora para fazer a postura. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tinha que mostrar para vocês passo a passo, de uma forma que além de fazer, a gente testar, e foi vários dias eu testando, e vou ainda melhorar ainda mais. No momento que surgir alguma coisa que não seja dos padrões, a gente vai melhorando. Até mesmo porque tudo vai se modificando. Se você não for se adequando, você vai ficando para trás. Então, à medida que você está vendo, você não pode desistir. E como o galpão é bastante claro, a gente coloca aqui, eu coloquei esse plástico aqui para que as galinhas se sintam mais à vontade na hora da postura. Até mesmo porque uma das características da galinha caipira, ela procura sempre um local de difícil acesso, um local escuro. Até na natureza mesmo ela se camufla justamente para proteger os ovos e os ninhos. E agora a gente vai fazer aqui a limpeza, porque essa limpeza ela é feita diariamente. E eu coloco sempre um cal, que é para facilitar o manejo da fezes e ao mesmo tempo esterilizar o local. E eu coloco com moderação, que é para facilitar o manejo aqui. Quando a gente coloca o cal, fica bem mais fácil o trabalho. Lembrando que a gente coloca o cal mais de uma vez por semana, porque é só para facilitar o trabalho e fica melhor para quando você ficar passando. No caso aqui a vassoura, ele não gruda, ele não fica e fica limpo, acaba com mau cheiro e elimina várias bactérias, então fica bom. Como eu falei, o buraco é importante porque é dali que a gente vai eliminar a sujeira. Porque todo trabalho, meu amigo, quem quer criar galinha, ele tem mesmo esse trabalho diariamente, então você tem que abrir mão de muita coisa para cuidar da galinha. E como uma forma de higiene, a gente coloca esse balde para que as fezes caiam dentro dele. Aqui tem palha de arroz e o cal que vem junto com a fezes. Quando a galinha põe, o ovo ele rola até esse local aqui e fica de uma forma que a galinha não tem mais acesso. Então, obrigado por ter assistido até aqui e sucesso também na criação de vocês. Isso aqui é porque eu estava passando por um problema muito sério, porque as galinhas estavam comendo os ovos e além de comer os ovos também, elas incentivavam as que não queriam. Então, como solução, eu fiz esse ninho e a parte nutricional, que depois eu vou passar para vocês como foi resolvida a parte nutricional. E acredite em você que você consegue.